Queria agradecer a presença de todos que nos ouvem, todos que estão assistindo de alguma forma. E eu convido você nesse momento de celebração dos nossos pequeninos, assim, a meditar na palavra de Deus. Amém? Vamos ler o Evangelho? Fica de pé, em reverência à palavra de Deus, santa, poderosa, maravilhosa. Nós estamos no livro de Lucas, vamos ler esse momento que eles encenaram aqui hoje em Lucas 19. Nós vamos ler os versos 36 a 44. De Lucas 19, para a gente compreender mais uma vez, todos os anos a gente faz isso, mais uma vez este momento tão importante na nossa história, na nossa memória, naquilo que nós somos diante do Senhor. Lucas 19, 36, encontrou aí? Aí ou aqui? Não importa, importa que você encontrou, né? Diz assim: enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz, por todos os milagres que eles tinham visto ele fazer. Exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio, na multidão, disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, além desses discípulos aqui, se você também compreendesse o que é que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, e a rodearão e a cercarão por todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Palavra de Deus, palavra do Senhor. Senta no teu lugar. Glória a Deus. Amém. Dia lindo, né? Como sempre, todos os anos, graças a Deus, mais um. Nós chegamos nesse ritual lindo aqui, conduzido pelas nossas crianças. É um momento muito especial. Um dia de ramos, de mantos e do burrinho, né? É um clássico nosso aqui, maravilhoso, o burrinho. E aqui são símbolos que nos identificam. Hoje eu quero me esforçar para que você entenda esse dia, porque esse dia diz muito a nosso respeito, quem somos nós. Para que a igreja não se perca, nós temos que sempre voltar para esse dia aqui. Ele é um ritual porque nos identifica, porque tanto o tapete de ramos, como os mantos estendidos, como o burrinho, são símbolos de muita humildade. Você precisa compreender isso, afinal o nosso Senhor e Salvador, como ser humano, foi muito humilde. E ele foi com os humildes que ele mais se relacionou. Isso é importante demais para o Senhor, e por isso esse dia é tão importante para nós. Também é para lá de significativo, porque além de lembrar dessa entrada tão humilde de Jesus em Jerusalém, hoje inicia a semana mais linda da nossa fé, né? Cá para nós, a semana mais extraordinária, que é a Semana Santa. Começa hoje, tá bom? Hoje é o primeiro dia dela. E ela começa hoje, vai ser uma semana muito intensa, e ela vai encerrar com o domingo da ressurreição, nosso glorioso domingo de Páscoa, domingo que vem. Então essa semana fundamental na nossa história, que diz quem somos nós, é lindo demais, amém? Portanto, esse momento aqui celebrado pelas nossas crianças sempre nos desafia sobre muitos temas, a pensar sobre muita coisa. E já vai para lá de uma dezena de vezes que nós falamos sobre ele, mas hoje, lendo aqui em Lucas, esse momento, nós somos, algo diferente chama a nossa atenção. Nós somos desafiados de uma forma diferente, porque Lucas diz que a grande questão desse dia aqui que as crianças mostraram, a grande questão desse dia aqui é que muitas pessoas não estavam enxergando, inclusive, é que nele entrou em Jerusalém alguém que viria para trazer a paz. Aqui tem uma questão que para Lucas é fundamental. Aliás, não só em Jerusalém, né? Não só. Mas veja, Jesus entrou em nossas vidas, sim ou não, meu irmão, minha irmã? Entrou? Ele entrou em nossas vidas e eu queria dizer para você, isso nos deu muita possibilidade. Mas com a sua entrada, sem dúvida nenhuma,
o algo mais maravilhoso que o povo de Deus recebeu é desfrutar da presença de Deus, e quando nós desfrutamos da presença dele, nós vivemos em paz. Às vezes a gente não dá conta da importância, a gente vive num mundo tão barulhento, ali eu costumo falar isso, esse mundo é tão barulhento, é cheio de coisas, de tanta coisa, que a gente não se dá conta do quão é maravilhoso viver em paz. E aqui eu quero chamar a tua atenção para o que o Evangelho está dizendo sobre Jerusalém, não, sobre nós. Veja, somente olhos abertos enxergam o quanto a vida longe do Senhor é um tanto quanto conturbada. As pessoas às vezes não enxergam. Sem Jesus a coisa confunde, assim, fica meio agitada. E o simples fato de ter a presença dele conosco, a paz já se manifesta. É impressionante. Normalmente nós nos cumprimentamos como? Como é que você cumprimenta o teu irmão aqui? A paz do Senhor, não é? E fazemos isso por quê? Sabe por quê? Porque não existe nada mais destrutivo em todos os sentidos de uma vida do que a falta de paz. A falta de paz causada por uma acusação, pela contenda, pelas brigas, pelos desentendimentos, pelas divisões, pelas confusões, pelas guerras. Não tem nada mais destrutivo do que isso. E por isso quando Jesus chega, a primeira coisa que ele nos dá, sabe qual é? Paz. Paz. Isso tem que fazer parte da nossa medida. Porque um coração que tem o Espírito Santo de Deus sabe o que é viver em paz. Veja, um lar em que Jesus habita, e se Jesus nele estiver, é um lar que experimenta a paz. Um relacionamento que tem Cristo como medida, é um relacionamento que sabe o que é viver em paz. Por outro lado, a falta da presença dele é o que tira a paz. O povo de Deus precisa entender isso como medida para os seus dias, dos seus olhos. Só para adiantar um pouco o calendário para você, quando o Senhor Jesus morreu, para você entender aqui, o medo tomou conta dos discípulos, porque ele morreu. Nós vamos ver isso semana que vem. O medo tomou conta e a paz desapareceu do meio deles. Mas Jesus ressuscitou. E em João 20:19, olha que lindo isso aqui. Diz que na tarde daquele dia, os discípulos, o primeiro dia da semana, os discípulos estavam numa casa com as portas fechadas. E eles estavam lá porque eles estavam com medo dos judeus. Cheio de medo. E veio Jesus e se colocou no meio deles e disse-lhes: a paz esteja com vocês. Não precisa ter medo. Agora veja o verso 21, ele repete no mesmo momento, ele diz assim, de novo, novamente, Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu agora envio vocês também. Querido, a presença de Jesus é fonte de paz. Tanto que antes de voltar para o Pai, em João 14, você conhece o texto, João 14, 27, ele diz: eu vou, mas eu deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou, não como o mundo dá, mas não se perturbem os seus corações, não tenham medo. Estejam em paz, o medo não pode tirar a paz de vocês. Calma, eu estarei com vocês e vocês terão paz, e o medo vai ser derrotado em nome de Jesus. Você entende a preocupação do Senhor aqui, que a gente tem uma vida guiada pela paz? Entende aqui? Ele é a fonte de toda a paz. E é importante demais, porque quando diante dele nós estamos, pelo simples fato de buscar nos render a ele, a paz nos é dada. Nele jamais será justificada qualquer tipo de acusação, porque a acusação nos tira a paz, sim ou não? Por isso que ele não acusa, o acusador das nossas vidas é outro. Diante dele, em Cristo, não existe nenhuma justificativa para haver briga, para haver contenda. Diante de Jesus não tem justificativa nenhuma que cause desentendimento, divisão, guerra. Porque Isaías tinha anunciado para mim e para você que ele viria, e ele seria o príncipe da... Ele seria o príncipe da... Onde ele está? Aliás, Isaías 53:5 afirmou sobre a vinda dele, presta atenção. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos curados. Sim ou não? Não é isso que o texto diz, que a gente sabe? Para voltar a ter paz com Deus, nós teremos que pagar pelos nossos pecados. Sim ou não? Mas o castigo que estávamos sujeitos recaiu sobre ele. E como recaiu sobre ele, depois dele, nenhuma condenação há sobre o povo de Deus, e nós temos paz com o Senhor. Por isso, quando Miqueias anunciou também a vinda dele, Miqueias 5:5, ele diz que ele será a nossa paz. Compreende aqui? Portanto, meu irmão, minha irmã, acertadamente, Lucas lembra que naquele domingo maravilhoso, estava entrando em Jerusalém alguém que traria paz. Por quê? Porque Jesus estava chegando ali na cidade, e o povo queria um rei,
que conduzisse o povo na guerra. Aqui está a questão para Jesus, que derrotasse os seus inimigos romanos, que fosse um general de guerra, mas Jesus estava ali, para ele, esse povo precisava aprender o que era viver em paz, eles não precisavam de mais guerra, eles precisavam saber o que é paz, porque eles não sabiam o que é viver em paz. E aí presta atenção aqui, tanto que Jesus disse que o povo de Jerusalém estava cego para a fonte da paz, e eles não receberiam ele entrando ali em um humilde jumentinho, e por isso os inimigos viriam. E a guerra iria trazer a destruição de tudo, ia ter guerra. A guerra nunca vai ser uma alternativa para Jesus, nunca foi, nunca será, porque a guerra gera mais guerra. Essa não é a alternativa do Senhor. Aliás, eu acho que os evangélicos, os modernos de hoje, precisavam entender esse negócio, porque a coisa está meio estranha. Nós temos que entender Jesus nesse momento, entrando com esse jumentinho, isso é fundamental. E só para explicar aqui, se alguém ainda não ouviu, eu vou explicar. Capítulo 19 do Evangelho de Lucas, Jesus está lá em Jericó, na beira do Mar Morto, que ele está viajando para Jerusalém, e ele chega em Jericó, e no começo do capítulo ele liberta um sujeito chamado Zaqueu, um baixinho lá, não sei se vocês conhecem a história, mas depois Jesus toca a viagem para Jerusalém, ele vai subir e ele vai para Jerusalém. Por quê? Porque aí ia começar a Páscoa dos judeus, a festa mais importante deles ia iniciar aqui, e Jesus está viajando, e ele é seguido por uma comitiva enorme de discípulos, porque, como eu disse semana passada, para Lucas, discípulos não são os 12. Eram as muitas pessoas que seguiam Jesus, eram os discípulos. E a romaria aqui segue em direção à cidade de Jerusalém. De Jericó para Jerusalém é uma subida, é uma serra de 10 quilômetros. E uns quilômetros antes de chegar em Jerusalém, uns 3 km mais ou menos aqui, tem uma vila chamada Betânia. Cadê a Betânia? Homenagem a essa vila, nós demos o nome para ela, Betânia. Tem uma vila chamada Betânia, e lá morava Lázaro, Marta e Maria, que vocês conhecem a história também, amigos de Jesus, que Jesus sempre dormia ali, parava ali por causa deles, ele amava aquela família. Mas pertinho de Betânia, então, logo um pouquinho adiante, no pé do monte chamado Monte das Oliveiras, tinha outro vilarejo chamado Betfagé. São 2 vilinhas, uma do lado da outra. Vamos entender a rota aqui, porque passando por Betfagé, você subia um monte, imagina um morro, que você sobe aquele morro, e do outro lado do morro, bem em frente, ali do outro lado, tem a cidade de Jerusalém inteira. Olha a cena aqui que Lucas vai valorizar. Quando você desce do morro, hoje em dia é uma viela assim de muro, né? Mas você desce aquele morro, e você chega lá embaixo, tem o Jardim das Oliveiras, onde tinha a prensa de prensar. A oliveira é o que faz o azeite, né? Azeitonas. Esse morro era cheio de plantas de oliveira. No pé lá do monte do outro lado, em frente à cidade de Jerusalém, tinha o Getsemane, que é o Jardim das Oliveiras ali. E aí, presta atenção aqui, passando por ele, você chega no portão da cidade, que era o portão que dava exatamente no templo, porque tinham 12 portões em volta, e esse aqui é o portão do templo. Esse aqui é o momento. O Evangelho diz que quando Jesus se aproxima dos 2 vilarejos, ele manda 2 discípulos adiante e fala assim, vocês vão lá que vão encontrar um jumentinho amarrado, desamarrem-no e tragam aqui. Jesus deu ordem para 2 discípulos. E se alguém questionar, diga assim, ó, o Senhor precisa dele. Não se preocupe, é só emprestado, nós vamos devolver. E assim foi. Aconteceu exatamente assim. Levaram o jumentinho até Jesus, e diz o texto que colocaram manto sobre o jumentinho e ajudaram Jesus a subir e a montar nele. Você está aqui comigo na história? Vamos entender isso aqui. Ele subiu o Monte das Oliveiras, então ele passou por Betfagé, começou a subir o Monte das Oliveiras, montado no jumentinho. E quando eles chegam no alto do monte, lá em cima, antes da descida do Jardim das Oliveiras, no alto do Monte das Oliveiras, você sabe a tradição aqui, aliás, chamo atenção, porque o texto diz que os discípulos, a multidão, começaram a colocar os seus mantos no caminho para ele descer em direção ao portão da cidade. Mantos, roupas, capas, túnicas. E eu acho interessante porque Lucas não lembrou dos ramos, né, velho? Aqui ele não fala dos ramos, porque, segundo Lucas, deveria ser o domingo dos mantos, né? Porque não tem ramo. Mas eu queria dizer para você, em nome de Jesus, não importa. Com ramo ou sem ramo, pouco importa. Porque o que importa é que diz que os discípulos de Jesus ousavam glorificá-lo como o Senhor Salvador que estava entrando em Jerusalém. Os discípulos começaram, quando a multidão lá em cima viu a cidade,
eles começaram, e viram Jesus caminhando com o jumentinho na frente, eles começaram a louvar a Deus com toda alegria. O texto diz em alta voz, cantando em altíssima voz, por todos os milagres que eles tinham visto Jesus fazer. E eles cantavam o quê? Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Imagina uma multidão gritando: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Bonito essa cena, não é? É maravilhoso isso, esse cortejo. E o interessante aqui que também, isso nos lembra, porque quando a multidão de anjos invadiu a terra, no nascimento do Salvador, lembra que eles cantavam, os anjos? Eles cantavam o quê? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Lembra disso? Parece que é o mesmo contexto glorificando. Ou seja, a multidão de discípulos e discípulas aqui estavam felizes. E eles cantavam em alta voz porque reconheceu que ali montado naquele jumentinho, meu irmão, chegando em Jerusalém, estava aquele que glorifica o Deus que está nas maiores alturas. E será através dele, nele, somente nele, que será possível a paz que tem de sobra no céu, mas ela vai alcançar a vida das pessoas. Através dele haverá paz entre o céu e a terra, em nome de Jesus, e a paz vai inundar o nosso coração. Isso que está sendo cantado, eu quero que você compreenda isso, que é muito importante, amém? Agora veja, os cânticos aqui eram em alta voz. Eles estão cantando em alta voz, e os religiosos de plantão aqui estão infiltrados na multidão, né? Religioso, sempre eles, esse chato, povo religioso é chato, né? Pelo amor de Deus. E eles viram para Jesus e estão incomodados. E eles falam assim: Mestre, repreende os seus discípulos? E essa gritaria? Manda eles pararem de gritar, fazer escândalo. E Jesus na lata respondeu: amigo, se eles não cantarem por esse momento, as pedras vão cantar. Você não está entendendo. Se eles se calarem diante do que Deus vai fazer nessa cidade, até as pedras vão clamar. Isso precisa ser clamado e glorificado. Isso não pode passar em branco na nossa vida. Isso que aconteceu aqui é grande demais. E veja, quando eles chegaram no alto do monte, e é importante que você entenda, quando você chega lá em cima, lá de cima tem a vista mais completa da cidade de Jerusalém inteira. Aliás, hoje lá tem um mirante que as pessoas fazem fila para tirar foto da cidade lá de cima, né? Até hoje tem lá. Por quê? Porque a melhor vista de Jerusalém é lá em cima. E o texto diz que quando Jesus olhou lá em cima, ele parou o jumentinho, ele contemplou. Ele lá de cima, ele olhou. O texto diz, o evangelho diz que ele viu a cidade toda e ele chorou sobre ela. E ele, então, afirmou o que eu estou dizendo aqui para vocês. Porque Jesus diz assim, ó, olhando para a cidade: se você compreendesse nesse dia, sim, além desses discípulos cantando em alta voz aqui, se você também compreendesse o que é que traz a paz, mas agora, isso está oculto aos seus olhos. Por quê? Vocês não querem isso aqui, vocês não querem humildade, vocês querem a contenda, vocês querem a guerra. E por isso virão dias em que a guerra vai chegar. Os seus inimigos construirão trincheiras contra você. Rodearão e a cercarão por todos os lados. Também lançarão por terra você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra. Por quê? Porque você não reconheceu o dia em que Deus te visitou. Você não está reconhecendo que Deus chegou na vida de vocês. Queridos, veja isso que o Evangelho é tão relevante. Veja que importante isso. Porque antes de entrar em Jerusalém, o texto diz que Jesus chorou. Chorou por quê? Porque o povo de Jerusalém estava cego quanto à grande oportunidade que tinha à sua frente. Entende aqui? O que causa esse choro no coração de Jesus? Povo que acredita em Deus, mas não enxerga quando Deus está entrando em sua vida para trazer algo novo, diferente do que eles esperavam. Se você compreendesse, como esses discípulos aqui estão compreendendo, o que é que traz a paz? E aqui o meu coração já fica aqui pulando, perguntando: Jesus, o que é que traz a paz? Sim ou não? Dá essa agonia aqui. O que é que traz a paz, Jesus? Vocês estão muito tristes. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Paz é importante para você? Quero chamar você para essa palavra, você não está. Paz é importante para você? Você já teve naqueles momentos tão conturbados que você quer falar assim: me deixa em paz, para com isso, me deixa em paz, já viu? Aliás, Elis Regina, lembrando da década de 80, eu estava cantando outro dia, tem uma música que fala: me deixa em paz, que eu já não aguento mais, me deixa em paz, sai de mim, me deixa em paz. Você já cantou isso? Dá vontade às vezes? Me deixa em paz, Então, pois é, a gente precisa tomar muito cuidado,
Sabe por quê? Porque, como disse aqui, o mundo está tão barulhento, não é? O mundo está tão conturbado, tão cheio de enfrentamentos todos os dias, que se a gente não tiver de olhos bem abertos, meus irmãos e minhas irmãs, como Jesus disse aqui, os nossos olhos vão ficar ocultos e a nossa vida se torna um campo de batalha. Sim ou não? Em todo canto. E aí não é em casa, né? É em casa, é no trabalho, é na igreja, meu Deus, que diabo que vira isso, né? Sim ou não? Nós temos que estar com os olhos atentos. Aliás, às vezes, a gente nem se dá conta, né? Mas chega alguém e você fala, e aí, tudo bem? A pergunta automática, na luta, irmão. Não é não? Tá tudo bem? Não, eu estou aqui na batalha, irmão. E aí, querido? Tem gente que diz que viver é matar um leão todo dia, né? Eu fico pensando nisso, querido, celebrando esse domingo lindo com as nossas crianças. E se nós nos apossarmos do Evangelho, nós temos que assumir uma coisa nessa manhã em nome de Jesus. Jesus deseja que nós sejamos um povo que canta a alegria de viver em paz. Sim ou não? E não esse povo que vive o tempo todo lutando, querendo batalha, querendo contenda. Isso não pode fazer parte da nossa vida. Você compreende isso, sim ou não? Tem povo de Deus aqui? Você também está em luta aí ou não? A gente crente vive em batalha, né? Eu não sei que diabo, é batalha espiritual, é batalha com não sei o que, é batalha com a sogra, é batalha com o vizinho, é batalha com o chefe, meu Deus do céu. Às vezes a gente vê as pessoas num pé de guerra, as pessoas estão discutindo, defendendo o seu ponto de vista, e a guerra está sendo feita porque ele quer dizer que ele tem razão. E nessas horas, se Jesus fosse dar um conselho, ele ia dizer, meu irmão, não quero ter razão, queira viver em paz. Para que a gente quer ter tanta razão? Para causar guerra? Isso ajuda um pouquinho a gente. Por essas situações de contenda na nossa vida, presta atenção aqui, não posso sair muito daqui, eu não vou. Jesus chorou, e por isso o seu clamor foi, se você entendesse o que é que te traz paz. Você está curioso? Jesus, o que é que traz paz? E eu vou dizer para você só duas coisas hoje, que hoje eu estou de uma bondade que nem eu me entendo. Jesus, o que é que traz paz? Eu quero dizer para você a primeira coisa em nome de Jesus, sabe o que? É viver neste mundo de acordo com o que Deus espera de nós. Isso aqui traz paz aqui dentro, na nossa vida, à nossa volta, no nosso lar. Viver de acordo com o que Deus espera de nós. E eu estou dizendo isso porque nós vivemos um tempo que todo mundo fala de paz, né? Lá na ONU só se fala de paz, mas fica apoiando guerra. A gente só fala de paz, mas o que a gente gosta mesmo é de uma guerra, sim ou não? Se você parar para pensar, nesse exato momento agora, nesse domingo de manhã, a Índia está em guerra com o Paquistão. A China está se estranhando com Taiwan. O Oriente Médio é um celeiro de conflitos. A África é outro tanto. A Rússia está em guerra com a Croácia. Israel está em guerra com o Irã, invadiu o Líbano, e o Iêmen acabou de entrar em guerra porque invadiu e jogou bomba em cima de Israel. Os Estados Unidos estão em guerra com todo mundo, que atacou o Irã, atacou a Venezuela, quer invadir Cuba, quer invadir a Irlanda, quer brigar com o planeta. E aí, o Equador está se estranhando com a Colômbia, e a Argentina está querendo entrar na guerra do Irã, e em muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil, as nossas periferias são campos de batalha com um monte de gente morrendo. Jesus, que diabo de mundo é esse? Todo ser humano consciente sabe que é muito melhor viver em paz, sim ou não? Quem é que quer ter uma vida cheia de guerra? Não, a gente sabe que é melhor viver em paz do que ficar batalhando. Mas as pessoas preferem arrumar confusão. E eu queria dizer para você, porque a verdade é que desde Gênesis 4 o ser humano é isso. O ser humano olha para si mesmo, o seu ponto de vista, para o seu próprio querer, e produz contenda, guerra e conduz muita morte. Isso é o ser humano. Foi assim com Caim matando o seu irmão Abel. E assim continua até os dias de hoje, porque de lá para cá, o que conduz a vida nesse mundo é a inveja, é a ganância, são as acusações, as contendas, as brigas, desentendimentos, divisões, confusões e guerras. Meu irmão, você sabe o que a humanidade precisa? Você sabe o que esse ser humano precisa? Precisa de um Deus entrando na sua história para mudar essas medidas de vida. Nós precisamos do Senhor. Pastor, lá em casa está um pé de guerra, porque falta Deus lá. A minha vida está uma confusão, meu coração está agoniado, eu estou numa batalha comigo mesmo, falta Deus aí dentro, meu irmão, em nome de Jesus, é a presença dEle. Por isso a sabedoria bíblica, olha que lindo isso, a sabedoria bíblica diz, essa sabedoria divina, na Bíblia Sagrada, diz que o que traz paz no coração humano é a possibilidade de se reconciliar com Deus. Olha isso que extraordinário.
E é exatamente isso que Jesus poderia dar a Jerusalém. Romanos 5:1 diz assim, ó, presta atenção, Paulo dizendo para a igreja. Ele diz assim, ó, justificados é o que nós somos. Nós somos justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Vou repetir. Ó Paulo. Justificados nós estamos. Então, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que você tem paz com Deus? Se reconciliando com Deus através de Jesus. Jesus estava ali e com ele, entrando naquela cidade, estava uma oportunidade genuína de ajustar a vida das pessoas para que elas pudessem se reconciliar com Deus. Ter paz com o Senhor. Mas o povo de Jerusalém estava cego, porque eles estavam querendo que ele, o rei, liderasse eles numa guerra. Você entende o conflito aqui que Lucas veio apresentar? Por que Lucas falou isso? Por que isso está tão claro? Aliás, eu queria pedir desculpa para os meus irmãos pentecostais, queridos. Presta atenção aqui. Jeová, general de guerra, não é o pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é. O povo fica aí cantando, Jeová, general de guerra, general de espada, que diabo é isso? Não. Esse aí não é o pai. Esse aí é o Deus dos israelitas que não conheciam Jesus. Nós temos que entender isso. O pai de Jesus não é o Senhor dos exércitos que a gente tanto ama. O Jeová, Sabaote, o Senhor dos exércitos. Não, ele não é. Ele é o Deus que é amor e quer nos dar paz. Nós temos que tomar posse disso. Ficamos colocando bandeira de Israel, chofar e o diabo, e querendo entrar em guerra com o mundo que vai para o inferno e não vai para o céu. Que mentalidade evangélica é essa, em nome de Jesus? Jerusalém não estava entendendo isso. Eles queriam um general de guerra, eles não queriam um príncipe da paz. E aí eu queria dizer para você, olha que a gente pode tudo, mas tem uma coisa que a gente não pode, é falar mal de Jerusalém. Não pode, sabe por quê? Quando eu vejo uma junta de pastores evangélicos impondo as mãos e orando a Deus para um presidente louco para apoiar ele para ir para a guerra, qual que é a diferença? Quando eu vejo, olhando para esse mundo evangélico aqui, esse povo não sabe o que é um Jesus entrando num jumentinho humilde, né? Não sabe, não faz a menor ideia. Quando eu vejo, por exemplo, esse campo evangélico brasileiro tão felizinho, com tanto desrespeito, com tanto feliz porque a população está sendo armada, botando foto na rede social com fuzil, crente, pastor, com fuzil na mão, julgando as pessoas que são diferentes, fazendo um discursinho fascista para não apoiar a criminalização do feminicídio, para não apoiar a criminalização da homofobia, da misoginia. Nós temos que nos calar quanto a Jerusalém, porque parece que nós também não entendemos nada de Jesus. Eu estou te dando medida daquilo que serve para você ou não, em nome de Jesus, amém? O que dizer desses testemunhos de igreja se tornando um campo de batalha por disputa de poder, né? Você já viu isso aí? É um querendo matar o outro. Se os olhos não estiverem muito atentos, meu irmão, até dentro da igreja as pessoas vão fazer guerra. E elas fazem. Não é só lá na casa não, não é só no trabalho não, é na igreja, as pessoas fazem guerra. Agora, olhando para Jesus entrando em Jerusalém nesse jumentinho, e olhando para o Silas Malafaia, espumando pela boca com um discurso de intolerância e ódio, a gente acha o quê? Que é o nome de Deus. Não tem nada contra o Silas Malafaia. Estou só dando um exemplo para você ver o que você vê o tempo todo na internet. O que a gente acha? Meu irmão, intolerância e ódio gera guerra e guerra gera morte. Qual que é o nosso lado? Qual que é o nosso partido? A quem a gente apoia? Foi por isso que Jesus chorou. Portanto, nós que não queremos fazer Jesus chorar, nós precisamos abrir os nossos olhos para aquilo que nos traz a paz. Amém? O quê? Primeiro, nos esforçar ao máximo para viver neste mundo barulhento de acordo com o que Deus espera de nós. Eu e você, servos e servas de Deus, aprendendo com Jesus montado nesse jumentinho aqui, fazendo tudo o que for possível fazer para nos submeter ao Senhor, para impedir as contendas. Meu irmão, às vezes, minha irmã, tudo que nós precisamos é nos calar. É nos calar. Porque nós precisamos, mais do que falar, viver em paz. Paz não tem preço, paz não tem rótulo, não tem etiqueta. Nós estamos recebendo em nossa vida todos os dias um Deus que vem para nos dar a paz. Eu queria dizer para você, entenda que quando você se cala, outro vai falar em teu lugar, porque você é servo de Deus. E é Ele que vai te dar paz, não é você não. Isso é de Deus. Eu queria dizer para você, olha Isaías 57, que coisa linda. Eu fiquei caído essa semana quando eu li esse texto, 57:19. Como fruto dos meus lábios, eu criei a paz, diz o Senhor. Como é que Deus criou o mundo? Falando, né? E disse Deus criou a terra
E ele criou a paz, um mundo em paz, um mundo sem contenda, um mundo perfeito. E aí o Senhor diz, eu criei a paz, paz para os que estão longe, para os que estão perto, diz o Senhor, e eu vou sarar esse mundo. Eu sararei. Mas os perversos são como o mar agitado. Não se pode aquietar, o mar agitado é aquele. As águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Essa vida agitada, conturbada, lamacenta, que o povo gosta de se lambuzar, não serve para o Senhor em nome de Jesus. Seria importante demais esse domingo lindo aqui, entender que quando o assunto é Jesus, a conversa precisa levar para a paz. Quando o assunto é Jesus, eles que nos preenchem, eles que nos inundam. Povo de Deus, eu queria dar um conselho chato para você. Não se renda a esses discursinhos de intolerância religiosa, não. Esses discursos de ódio, de divisão. A gente não concorda com tanta coisa não está na Bíblia, sim ou não? Tanta coisa que a gente vê para aí. Mas quem disse que você tem que odiar porque não está na Bíblia? Ao invés de odiar, você tem que orar. Pedir para Deus mudar a mentalidade. Não, a gente prefere odiar, dividir, expulsar e tirar da nossa vida. Quem disse que é a atitude que Deus espera? Nós só causamos contenda, nós só causamos divisões, querida igreja. Está cheia disso por aí, cheio disso por aí. Agora eu quero dizer para você, aqui não. Como eu gosto de dizer, aqui não, Salomão. Porque aqui nós somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, sim ou não? É isso que nós somos. A gente é de outra espécie de ser humano, querido. Nós somos de outra espécie de ser humano. Nós somos de outra vibe, como diz por aí. Então não queira ter razão. Queira a presença de Deus na tua vida. Queira que Ele esteja naquele momento que você está sendo caluniada. Queira que Ele esteja na tua vida naquele momento que estão falando mal de você. Queira a presença do Senhor e não a tua razão. Não queira que as coisas sejam do seu jeito. Porque do seu jeito vai causar contenda, querido. Então se renda ao jeito de Jesus. Porque se for o dele, o Senhor vai fazer reinar a paz. Você entende isso? Mas lembrei de João Alexandre. Já cantou uma música sensacional. Que ele fala dessa coisa que falta dentro das pessoas hoje em dia, e a letra fala assim, ó, você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, você pode ter um carro do último tipo e andar conforme der na sua cabeça, mas você nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra para poder comprar, porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Você entende isso? Isso tem que habitar nessa vida o tempo todo. Eu não estou julgando que quem não está em paz nesse momento, se não está. E eu não digo paz em volta, às vezes paz aqui de coração. Tem que habitar aqui essa calma em nome de Jesus. Amém? Você compreende isso? É chato? É palavra de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Amém? A nossa luta é Jesus, o que é que traz a paz? Não é? E aí eu quero responder para você. Paz só tem quem entende o valor da humildade para o Senhor. Paz só tem aquele ser humano que só entende o valor que tem a humildade para Deus. Porque veja, são dois projetos apresentados aqui neste domingo de entrada bonita. E Jesus está entrando aqui aclamado como um rei, sim ou não? Diz assim, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Ele está sendo aclamado como um rei. Agora me responda uma coisa, como que é esse rei? Que rei é esse? Porque um rei costuma chegar com sua corte, cheio de pompa, de glamour, de circunstâncias, de mantos de cor púrpura, cheio de súditos, de riquezas. Enquanto o rei bendito que vem em nome do Senhor, preferiu entrar, como nosso irmão leu aqui, né, Zacarias 9:9, ele preferiu entrar fiel à palavra de Deus, porque ele entrou revestido de toda a humildade possível nesse mundo, montado em um jumentinho. Meu irmão, jumentinho é um animal de carga, não é um animal de guerra. Jumentinho é um animal de serviço, não é um animal de briga, de disputa, de contenda. Ninguém vai para a guerra montado num jumentinho porque vai morrer. Quem vai no jumento é porque não quer guerra, é porque quer servir. E o que as crianças leram aqui? Eu vim para servir e não para ser servido. É por isso que ele entra no jumentinho. Agora essa medida não foi aceita por Jerusalém, porque lá não é exatamente o lugar dos humildes, lá é o lugar dos poderosos. Isso é Jerusalém. E aí, Jesus, que era humilde, aliás, com os humildes que ele mais se relacionava, não seria aceito em Jerusalém. Aliás, Jesus não tinha nada com Jerusalém, ele foi para lá para morrer, porque a sua obra era feita entre as vilas humildes da Galileia. Você entende o projeto aqui? Então veja, Jesus não se relacionou com os poderes políticos, militares e religiosos. Ele se relacionou com os pequeninos, e foi para os pequeninos que ele lutou. Por isso que é tão bonito as crianças aqui hoje.
esse culto tão informal e maravilhoso, singelo e simples, porque Jesus escolheu os menores. Por quê? Porque os poderes, sejam eles quais forem, causam o quê? Ganância, apego, isso causa contenda, causa divisão, guerra. Mas isso não faz parte de nada que Deus espera da humanidade, porque Deus espera ser rei de um mundo de paz, não de nada disso. Nós temos que tomar posse disso. Antes de entrar em Jerusalém, o texto diz que Jesus contemplou e por isso ele chorou. Ele chorou, porque, veja, Jesus estava olhando aqui e Jerusalém não estava enxergando o que é que traria paz. O quê? A humildade daqueles que sabem o que sabia Tiago 4,6, por exemplo, que ele diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que fez Jesus chorar é o povo não saber o que estava, por exemplo, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, que em todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Você está entendendo aqui que existe uma fonte de contenda e existe uma fonte de paz na nossa vida? Onde é que Deus está? No meio da batalha? Ele é um general conduzindo você com a espada para arrancar a cabeça de seus inimigos? A guerra, meu irmão, a contenda, a disputa, as brigas são frutos da falta de humildade. Você compreende isso? Os humildes não se digladiam, eles se respeitam. Deixa eu falar isso para a igreja. Os humildes não se debatem, não se degladiam, eles se respeitam. Você está entendendo isso, sim ou não? Uma grande contenda só começa porque as opiniões não são respeitadas. E você não precisa concordar com todo mundo, não. Aliás, muito pelo contrário. Você pode ter as suas opiniões, você pode achar que está errado, você pode achar que é um absurdo, você pode achar o que você quiser. Mas quem disse que isso precisa causar uma guerra entre nós? Quem disse que isso pode gerar tanta intolerância? Isso que você precisa compreender, meu irmão. Onde não há respeito, só sobra disputa e guerra. É por isso essa é a fonte, por isso a medida de Jesus é um jumentinho, não é um cavalo de batalha. Um cavalo branco, como os crentes gostam. Não, é um jumentinho. As vestes do Senhor são mantos surrados e suados pela caminhada. E não mantos reais de cor púrpura, cravados de brilhantes, não. As armas de Jesus não são as metralhadoras, os fuzis que você vê na internet, ou tanque ou míssil. Aliás, hoje em dia, a arma é o drone, né? As armas de Jesus não são os drones, não. Para vencer qualquer batalha. As armas de Jesus são a tolerância, o amor, a misericórdia e a humildade. E se nós queremos viver em paz, nós precisamos que elas também sejam nossas. Entende isso? E você está falando que eu vou para a guerra do Irã, pastor? Não, estou falando que você vai se relacionar com alguém amanhã que vai te afrontar, e precisa haver uma batalha entre vocês? Não. Precisa ter humildade. Porque aí Deus vem e Ele produz paz no teu coração e Ele vai lutar essa batalha por você. Quarta-feira eu venho aqui que você vai ouvir sobre isso na vida de Gideão. As nossas batalhas não são lutadas por nós, mas pelo Deus que quer nos fazer viver em paz em nome de Jesus, amém? Você entende isso? Esse choro de Jesus aqui denuncia algo muito lindo. O quê? Que mesmo Jerusalém sendo tão obstinada, o Senhor se importava com ela. O Senhor queria a salvação dela. Tanto que Ele chorou. Por que Ele chorou? Porque Ele queria tanto entrar ali e salvar aquele povo, mas Ele não ia conseguir. Porque faltava humildade. Por isso, queridos, antes da gente querer estabelecer um campo de batalha nas nossas histórias de vida, nos nossos relacionamentos, vamos nos importar um pouco uns com os outros. Eu quero chamar você para Jesus hoje. Jesus está nos ensinando a viver, né? Jesus está nos ensinando a viver com essas crianças. Às vezes a criança, um bate no outro e chora, aquela confusão. Daqui a 10 minutos, os pais brigam, né? Daqui a 10 minutos eles estão brincando de novo. Nós temos que aprender com essa humildade. Com essa falta de não precisa ter rancor. Vamos nos importar uns com os outros. Antes da gente julgar alguém para dizer que ele está errado e nós estamos certos, lógico, vamos lembrar que ele é um irmão. Ela é uma irmã nossa, querido, em nome de Jesus. E se ele errou, eu também erro. Se ela falhou, eu também falhei. Esse é o tipo de atitude que nos faz parecidos com Cristo Jesus. Às vezes a gente é tão pesado no nosso namoro, né? No nosso relacionamento, no nosso trabalho, a gente é tão pesado, parece que só a pessoa erra. A pessoa erra, lógico que erra. Os outros nos magoam, lógico que magoa. Os outros fazem, lógico que faz, mas a gente não? Não? É essa atitude que faz a gente viver em paz em nome de Jesus. Você compreende isso, comunidade? Você está entendendo isso, sim ou não? É importante isso, sim ou não? Tem gente aqui que eu estou vendo o livro e não quer casar, né? Quer casar?
Vamos olhar para Jesus, ser um casamento vira um campo de batalha, né? Vamos entender isso aqui em nome de Jesus, amém? Então, esse tipo de atitude demonstra que nós temos humildade. Tito 3,2 aconselhou: vocês não devem caluniar ninguém, mas evitem brigas. Palavra de Deus. Que sejam amáveis e mostrem a todos a verdadeira humildade. Veja, uma pessoa que foi caluniada não tem que brigar, mas mostra o que é uma vida humilde. Maravilhoso. 1 Pedro 3,8. Tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Amem uns aos outros como irmãos e irmãs. Mostrem o que é misericórdia e humildade. No momento do contenda. Você está recebendo isso, povo de Deus? A palavra de Deus nos conclama. Romanos 12,18, apóstolo Paulo. Ele diz assim, no que depender de vocês, povo de Deus, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Paz. Com todo mundo. Com a minha sogra também, sim, principalmente. E o meu cunhado, mais ainda. E o meu chefe, isso aí, paz. Mas ele é chato, não importa. Faço todo o possível para que a paz reine na vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Tem povo que vive em paz aqui? Por isso, veja, Jesus chegando em Jerusalém, ele olha para a cidade e ele chora, e ele diz o quê? Se você compreendesse nesse dia, assim, além desses discípulos cantando em alta voz aqui, se você também compreendesse o que é que realmente traz a paz, povo de Deus, todos nós sabemos o que é perder a paz, sim ou não? Você já perdeu? Levanta a mão quem já perdeu a paz aqui. Que você pegou a faca e falou, hoje eu mato ele. Levanta a mão. Hoje ele não, desse dia ele não passa. Fátima já fez isso, você já me contou. Hoje é o dia dele. É horrível, sim ou não? Perdeu, é horrível. Por isso, meu irmão, um sinal, minha irmã, um sinal de que ele é conosco, que está exatamente aonde? Na paz que é entre nós. Você compreende isso? É fundamental. A palavra de Deus diz em Colossenses 3,15, olha, preciosidade, que a paz de Cristo seja o juiz dos seus corações. A paz de Cristo. E ele diz assim, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos em tudo. O que é a paz? Onde está o povo chamado cristão? Tem que haver paz. Porque a paz funciona em nosso coração como o quê? Um árbitro, é um juiz. É alguém que é uma forma de julgar, para saber se ele está conosco ou não. Tem paz aqui? Jesus está me visitando hoje. Está conturbado? Tem acusação? Tem. Então cadê Jesus? Filipenses 4,7. E a paz que excede todo entendimento humano, a paz que ninguém entende neste mundo, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Tem um projeto na Bíblia Sagrada. Eu vou ficar aqui 4 dias lendo para vocês textos e versículos que dizem sobre a importância de paz. É algo importantíssimo e necessário em todos os sentidos da nossa vida. É um desejo que as pessoas têm, todo mundo é comum, mas é engraçado que todo mundo quer paz, mas todo mundo vive em guerra. Não é só os Estados Unidos. Somos nós também, eu, você, humanidade. É comum, especialmente nesses dias tão agitados, violentos, turbulentos que a gente enfrenta. E por isso o Senhor veio hoje aqui. O que acredita que o Senhor veio hoje aqui? O Senhor veio hoje aqui. E Ele veio junto com essas crianças para nos ensinar algo. Ele quer nos ensinar a viver. Amém? Ele quer nos ensinar a importância de viver lá em casa, lá no trabalho, na vida, aqui dentro da igreja, junto com as pessoas que a gente encontra na rua, no trânsito, né? Cadê o Rogério? Para de xingar os outros no trânsito, Diabo. Para. Paz. Em nome de Jesus. O que nós precisamos para ter a paz? Primeiro, nós somos do Senhor, querido, conosco. O que eu preciso? Eu preciso dele. Veja o que diz a palavra de Deus, 2 Coríntios 13:11. Presta atenção. Alegrem-se. Cresçam até alcançar a maturidade. Encorajem-se uns aos outros. Vivam em harmonia e paz. Porque então o Deus de amor e paz estará com vocês. No meio da briga, todo mundo está em guerra. E tem alguém que está lá de longe falando, aí eu não vou. Nessa casa aí eu não passo nem na porta. Porque a briga é grande demais. Aí não está o Deus da paz. Porque para Ele habitar na nossa vida, Ele que é o Deus do amor e paz, nós temos que estar em harmonia, encorajando, com toda a maturidade, nos alegrando e ajudando uns aos outros em nome de Jesus. Jesus disse que Jerusalém não entendeu. Você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. E por não ter reconhecido, a paz não se fez.
a guerra prevaleceu, não ficou pedra sobre pedra, como ele disse, a destruição foi grande e continua até hoje, desculpa. Até hoje continua, porque para ter paz tem que ter Jesus, porque ele é o príncipe e quem tem Jesus é humilde, porque Jesus ensina que é a humildade que vence a arrogância, é a humildade que vence a disputa, é a humildade que vence a contenda, as brigas, a guerra, porque onde há humildade há respeito, e onde há respeito há paz. Tudo que o Senhor espera de nós, em nome de Jesus. Lembra disso quando você pegar a vassoura para dar na cabeça dele, tá bom? Você lembra? Lembra disso. O Senhor espera que nós tenhamos outra atitude. Ele espera. E eu quero encerrar aqui, já estou encerrando, lembrando que nós estamos dando início à nossa semana mais maravilhosa, a Semana Santa, tá bom? Eu quero abrir essa semana lembrando que vai ter uma semana de paz para todos nós, amém? Essa semana aqui não vai ter nem lá em casa, tá bom? Vai ser maravilhoso, vai ser uma semana de paz. E nesse dia, nós revigoramos no nosso coração a importância do Senhor soberano, Deus, Rei do universo inteiro, entrando em nossa vida, revestido de tanta humildade. E a razão disso é que Ele quer ser Senhor de uma vida que vive em paz. Ele quer reinar na comunidade da paz. Ele quer ser o Deus, Ele quer ser o Rei de um mundo de paz. Não nesse aí. Por que Jesus diz esse mundo jaz no maligno? Como é que é esse mundo de paz? Quando no mundo há paz, ninguém passa fome, né? Já foi orado bonito aqui hoje. Quando há paz, ninguém é abandonado à sua própria sorte, né? Quando há paz, existe respeito mútuo. Quando no mundo há paz, nós apoiamos e nós ficamos felizes com a prosperidade uns dos outros. Ele está bem, né? Ele melhorou, glória a Deus, obrigado, Senhor. Ela se recuperou daquela doença, ela se recuperou daquele AVC, glória a Deus, eu fico feliz demais com a recuperação do meu irmão, porque tem paz. Quando há paz, as diferenças são celebradas, as diferenças são importantes, porque elas são presentes de Deus para o nosso crescimento e para o nosso bem, o bem de todo mundo. Por isso que nós somos tão diferentes, por isso que as pessoas não são iguais a você. Então, ao invés de condenar, entenda que a paz tem que ser medida nessa diferença toda, em nome de Jesus, amém? Quando há paz, nenhuma ameaça de fora, e ó que eu sei que elas existem, mas elas não vão nos impedir, pode vir o que for, de onde for, a fala, a palavra, a acusação, o diabo que vir, ela não vai me impedir de viver a vida mais plena e em paz que eu puder, porque nós somos filhos e filhos de Deus, querido, Deus da paz. É isso que somos nós, discípulos e discípulas do príncipe Celebramos isso então, com muita alegria. É um dia lindo, é um dia maravilhoso, cantando em alta voz. Essas crianças são muito felizes, elas alegram, elas fazem barulho, né? Nossa, a criança é barulhenta mesmo. E o chato manda calar a boca. Não tem que calar a boca, não, tem que fazer barulho mesmo, porque Ele é o Senhor, Ele é o nosso Salvador. E com Ele nós vamos caminhar em nome de Jesus, amém? Com muita alegria. Mateus 5,9, no Sermão da Montanha, Jesus diz que bem-aventurados, felizes, benditos são os que promovem a paz, porque eles serão chamados filhos e filhas de Deus. Medida de filho e filha de Deus aqui, os que promovem a paz. E é isso que você é, em nome de Jesus. E por ser, cante bem alto nessa manhã, querido, em nome de Jesus. Cadê o louvor? Mas cante mais alto que você puder. Glorifique o nome do teu Salvador. Abre a tua boca, você não precisa de nenhuma pedra cante no seu lugar. Você precisa de pedra? Tem um monte lá fora. A gente não precisa que pedra cante no nosso lugar, não. Porque nós vamos abrir a boca e nós vamos cantar. E dar aos céus a glória que Ele merece. Dar aos céus a glória devida. Dar ao nosso Senhor toda a honra e toda a glória que Ele merece nessa terra. Porque Ele é o nosso Senhor e Salvador. E Ele veio aqui hoje para nos dar as medidas do povo que Ele quer habitar no meio. Ele está aqui no nosso meio, porque no nosso meio tem paz. Em nome de Jesus. Amém? Que assim seja na minha, na sua vida, nos seus dias, na sua casa, no seu trabalho, em tudo, que assim seja. Essa é a minha oração e eu oro em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus.